Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Frederico Bersan, sou analista na V10 Investimentos. Estou aqui com Yuri Goulart, que também é analista na V10, e Pedro Dreus, sócio e gestor macro da Ocam, uma gestora com fundos multimercado de ação que gere mais de 10 bilhões de reais. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, Pedro. Gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre você, como você chegou na Ocam. Tá ótimo. Não, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse contato direto com o cliente, com vocês aqui, é muito positivo. Eu acho que facilita, eu tenho falado bastante isso. Eu acho que essa transparência facilita a vida de todos nós, desde nós aqui, gestores do fundo, vocês, assessores, e do cliente na hora de tomar a decisão. Você saber quem é que está lá, conhecer a pessoa que está tomando a decisão de investimento, onde é que vai colocar o seu dinheiro, entender o racional, como é que é a estrutura, facilita muito a vida de todo mundo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, de uma turbulência elevadíssima, né? Muita insegurança, onde a poupança ganha um valor muito grande. Eu acho que você ter esse conforto é ótimo. Então, a gente agradece a parceria, agradece a oportunidade aqui. De novo, acho que isso aqui sai todo mundo se beneficia desse evento que vocês estão fazendo. Então, muito bacana. Então, contando um pouco da Ocam, a Ocam, como vocês falaram, é uma gestora que hoje está com aproximadamente 10 bi sob gestão. Nós temos duas linhas de atuação, que são multimercados e ações. Tá? A Ocam é um nome relativamente novo. Né? A Ocam é um nome que veio do final de 2017 e 2018, mas o partnership é uma história muito antiga. A gente já se conhece há muitos anos. Nós somos aqui do Rio de Janeiro. O Ocam hoje tem quase 30 pessoas, mas os principais sócios nós trabalhamos juntos durante muitos anos nos bancos de investimento aqui no Rio. A gente tem uma história muito longa no Banco Pactual. Né? Eu, o Duda, que é nosso CIO, CEO, o Fernando Chibante. Então, já viemos desde a década de 90, então é um partnership muito antigo, apesar da história da Ocam ser relativamente nova. Os fundos da Ocam também não são novos, a gente é um spin-off da Brasil Plural, então o histórico dos nossos fundos, eles vêm desde 2010 aproximadamente, então é um histórico bastante longo. Mas o fato é que, enquanto Ocam mesmo, a nossa estrutura, hoje o nosso escritório fica lá no Leblon, a gente está lá desde 2018, a gente já tem um histórico de 2018 fechado, 2019 fechado, agora 2020. Foram 2 anos muito interessantes, porque a gente montou esse modelo que é o que a gente tem hoje, que a gente vai falar um pouco mais aqui, acreditando que era onde a gente conseguiria extrair o melhor valor do nosso capital humano. E a gente está muito satisfeito com os resultados. A gente teve um ano onde o nosso fundo multimercado referência, que é o retorno absoluto, que é o nosso fundo de mais vol, que é uma volatilidade de 8% da proposta dele, encerrou o ano de 2018 com um resultado um pouco acima de 14%. Depois a gente teve um ano de 2019 também bem interessante, que foi um resultado de quase 15% de retorno. E estamos, graças a Deus, navegando bem, estamos no campo positivo, perto de 2,5% agora em 2020. Estamos aqui em meados de maio, mais ou menos. Então, a gente está muito satisfeito com o resultado. E interessante é que foram períodos assim bem distintos, né? 2018, 2019, 2020, está uma mudança de cenários e a gente montou um modelo pensando justamente na nossa capacidade de se adaptar ao cenário conforme ele muda. Então, a gente, dessa forma, está satisfeito com o resultado. A gente tem certeza que a gente vai abrir para falar como é que a gente chegou aqui, mas a Ocam é mais ou menos essa história. Então, nós somos quase 30 pessoas hoje, 10 bi sob gestão. Né? Nós temos uma equipe macro muito encorpada e uma equipe de equities muito encorpada. Falando brevemente sobre o nosso modelo, depois a gente pode se aprofundar mais, os nossos fundos multimercados, e aí a gente tem uma família de fundos, né, que atende aos diversos tipos de apetite. Né? A gente tem fundo eu tenho um fundo que é o fundo institucional, que tem uma volatilidade proposta de 2%, cobra uma taxa de ADM de 1%. Né? E aí você tem um fundo que sobe nessa escala, que é o Equity Hedge, é um fundo muito conhecido no mercado, que tem uma proposta de ter uma vol de 4% e cobra 2,20%, ele é D mais 15. Importante que o institucional ele é um fundo D mais 1. Tá? E aí nós temos o nosso fundo, o nosso multimercado de mais alta volatilidade, que é o retorno absoluto, que ele tem uma proposta de ter 8% de volatilidade, cobrando 2,20%, 2% de administração, 20% de performance, e é um fundo D mais 30. Além disso, a gente tem a família dos fundos de bolsa, tá?
que aí nós temos o FIA, o Long Only, temos o Long and Short e o Long Bias. Eu queria dar um disclaimer aqui, até para ficar bem claro, eu faço parte da equipe de gestão macro, como você falou no início. Então, a parte macro, a gente tem a responsabilidade de atuar nos instrumentos que são de câmbio e de juros, tá? E aí a gente tem uma equipe de bolsa também, que é muito encorpada. Hoje são 8 analistas e 4 gestores, então é uma equipe muito, muito forte. A gente tem um reconhecimento muito forte na parte de equities lá na Alcan. E nos fundos multimercado, então, os nossos fundos têm 2/3 do risco do fundo são originados pelos ativos de equities e 1/3 é originado pela parte de ativos macro. Então, quando eu falo que o fundo tem uma vol de 8%, isso quer dizer que a cota do fundo, ela tem a proposta de oscilar a uma taxa anualizada de 8%. Tá? E aí eu estou dizendo o seguinte, 1/3 dessa volatilidade tem que ser gerada pelos ativos de juros e câmbio e 2/3 tem que ser gerado pelos ativos de equities. Tá? Bom, essa foi a introdução, não sei se eu acabei me estendendo aqui um pouco demais, indo além, mas a gente pode se aprofundar aí onde vocês acharem que é o caminho que a gente tem que seguir. Bom, Pedro, primeiramente, muito obrigado pela gentileza. Eu ia, né, começar perguntando justamente para você falar um pouquinho de cada fundo, né, das estratégias, mas eu acho que você já abordou bastante essa parte. A minha segunda pergunta e aí se não for muito da sua área, você pode falar e eu toco outra. Vocês gostam muito de empresas de tecnologia, principalmente agora. Esse é um tema que vai ganhar ainda mais relevância, né? No Brasil, eu queria saber se vocês enxergam boas companhias com essa característica ou realmente no exterior vocês veem bem mais oportunidades. E acrescido a isso, para vocês, a retomada será mais rápida nos mercados desenvolvidos ou pode ser mais rápida aqui no Brasil? Vale a pena estar exposto lá fora? Não, ótimo, Yuri. Eu gostei do disclaimer que você deu, que é muito importante. Eu não sou um especialista de bolsa. Realmente o meu campo aqui na área macro, câmbio, juros principalmente, muita estratégia de política monetária, mas obviamente eu posso aqui deixar a nossa visão geral, vamos dizer assim, na parte de renda variável, mas com disclaimer de que para se aprofundar eu vou ter mais conforto se a gente botar algum analista aqui, algum gestor de bolsa, mas você já tocou no ponto mais importante da nossa estratégia, na parte de renda variável, que é o ponto de tecnologia. A gente já estava num processo, a gente já tinha uma visão que a tecnologia era um setor que estava se beneficiando, e com toda essa questão da crise, a gente aumentou a nossa convicção. Tá? Então, hoje, como o Yuri comentou, realmente é o setor que a gente tem uma exposição mais forte e é na parte de tecnologia lá fora. Né? Então, a gente tem uma exposição grande ao Nasdaq, que é a nossa maior posição desredeada, vamos dizer assim, na bolsa, onde o nosso hedge é menor, porque justamente pela segunda pergunta que o Yuri fez. A gente hoje tem uma crença que o mundo desenvolvido vai sair mais forte dessa crise, vai sair mais rápido, porque justamente, a gente vai entrar nisso aqui depois, mas justamente quem tem mais balanço, quem tem mais riqueza, tem mais capacidade de navegar nesse momento de blackout, onde as economias são retiradas da tomada. Então, por definição, quem tiver o bolso mais fundo vai sair primeiro, porque você consegue respirar à base de aparelhos durante essa transição. Então, mas na Bolsa Brasil a gente também tem os cases que a gente gosta, a gente acha que esse case de tecnologia também se reflete aqui dentro. Eu prefiro não entrar nos papéis especificamente, eu sei de alguns que a gente gosta, como Magazine Luiza, que acho que é um grande consenso, mas a gente acha que essa parte de tecnologia e de e-commerce, obviamente, sai mais fortalecido dessa crise. Né? A gente está se reinventando, está sendo obrigado a achar novos caminhos e tem empresas que claramente se beneficiam disso, o e-commerce, obviamente, é uma delas. A gente também tem expressado essa visão que no Brasil, lá fora, a gente está topando um risco de beta maior. Então, a gente é comprado nessas ações de tecnologia e a gente deixa elas menos redeadas, porque a gente acredita, como a gente falou aqui, que o mercado desenvolvido vai sair primeiro. No Brasil, as nossas posições são mais redeadas, porque a gente quer fugir um pouco desse risco sistêmico. Então, as posições que a gente tem compradas aqui, a grande maior parte delas, a gente está buscando alguma proteção. Tá? Mas os setores que a gente mais gosta aqui, então, como eu falei, em primeiro lugar é e-commerce e tecnologia. A gente tem um pouco também de exportadoras que acabam se beneficiando dessa moeda
é mais depreciada e a pauta exportadora do Brasil ela sofre pouco nessa recessão global. A gente tem a parte agrícola muito forte, a parte agrícola você acaba vendendo o que você produz. Então, com o câmbio desvalorizado, isso acaba sendo uma ajuda maior. Mas então, partindo para a segunda pergunta, que é essa questão do mercado desenvolvido vis-à-vis os países emergentes, né? Como eu falei, então, eu acho que os mercados desenvolvidos estão numa posição muito mais favorável, né? Os Estados Unidos certamente lidera esse processo. Os Estados Unidos já estava numa posição muito forte. Obviamente, você tem uma diferenciação dentro desse mundo desenvolvido. Os Estados Unidos, a gente acredita que vai ser o líder. Não à toa, é a nossa maior posição lá fora hoje. Pela sua capacidade de reação, o que a gente já observou até hoje, do ponto de vista tanto fiscal quanto monetário, que são onde os países reagem, foi muito impressionante nos Estados Unidos. Ele já contratou um déficit de 15% do PIB, então um estímulo fiscal de 3 trilhões, que é muito grande, né? O governo está efetivamente mandando cheques para as famílias, né? Então, hoje tem gente que a renda está maior hoje do que antes da crise, porque quando ela trabalhava, ela ganhava menos do que ela está ganhando do governo agora. Então, foi uma reação fiscal muito forte nos Estados Unidos, e na parte monetária foi muito incrível o que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, fez. Em termos de corte de juros, eles rapidamente levaram o juro para zero em 2 reuniões extraordinárias no mês de março, e estão fazendo uma expansão de balanço e uma medida de liquidez muito fortes, muito fortes. O que eles fizeram pós-crise de 2008, que levou meses e anos na expansão de balanço e tudo mais, eles fizeram em um mês agora. Então, foi uma expansão muito agressiva. Como referência, o balanço do Fed, né, o que ele tinha no balanço dele antes da crise, era perto de 4 tri de dólar, e a gente já está chegando a 7, 2 meses depois. Então, foi muito intenso, foi muito criativo, foi muito rápido. Então, assim, todos os adjetivos possíveis que você possa pensar de reação, os Estados Unidos fez. Então, e ele fez isso porque ele tem, primeiro também, credibilidade. Então, é o governo que tem, né, ele imprime a moeda referência do mundo, ele imprime o dólar, então ele tem credibilidade para fazer essas medidas. Então, os Estados Unidos, a gente acha que vai sair muito forte da crise, né? Essa parte vocês pegaram. Mas aí dentro do mundo desenvolvido, você tem histórias não tão favoráveis também, que é o exemplo da Europa. A Europa foi atingida por essa crise num momento de fragilidade já. Eles estavam com muita dificuldade de sustentar um crescimento de 1%, né? A inflação já estava muito baixa, os bancos centrais já estavam no limite de juros, eles já estavam com juro negativo, então a capacidade de reação é muito menor. E lá você tem toda essa questão da zona do euro, que, né, são vários países que têm que tomar decisão em conjunto, então há uma mobilidade muito menor. Como evidência disso, a gente tem citado uma decisão recente da alta corte alemã que está questionando o pacote de estímulos do ECB, das compras de ativo que ele está fazendo. Então, isso é uma evidência de como que a Europa vai ser um processo muito mais arrastado. Então, até já puxando agora um pouco para o lado macro, a gente tem uma posição que a gente carrega aqui, que é uma posição vendida em euro e comprada em dólar, que acho que expressa mais ou menos um pouco do que foi a pergunta do Yuri, dentro do mundo desenvolvido, como é que vai ser a retomada, né? Agora, eu queria entrar mais na gestão de risco do fundo. Vocês têm alguma regra para isso? Uma vol máxima da carteira, exposição máxima a determinado setor, liquidez? Vocês usam derivativos para proteger a carteira? Você tinha até falado um pouco de tecnologia. Queria saber se vocês têm alguma ferramenta tecnológica que auxilia isso também. Como que é essa dinâmica? Não, ótima pergunta, ótima pergunta. Nessa parte, assim, e esses momentos como que a gente está vivendo agora, onde a volatilidade, você tem disrupções de volatilidade muito forte, uma quebra de correlação entre os ativos, você vê zerada forçada de portfólio, é nessa hora que você se prova que antes de ser um gestor de investimentos, a gente é um gestor de risco. Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar do risco do fundo, né? Depois a gente pensa em rentabilizar. Você tem que pensar primeiro o risco, depois o retorno. Em momentos como esse, que acho que isso se prova como tendo bastante valor, tá? Então, a gente tem uma coluna vertebral muito forte lá dentro, que é essa parte de risco, que a gente preza pelas maiores proteções possíveis no sentido de controlar a liquidez do fundo. Então, nessa parte de bolsa que é mais sensível, o Duda fala muito isso. A gente não pode ter a gente é obrigado
a zerar nossas posições em um máximo de 15 dias, fazendo 20% do volume. Tá? Então, isso é uma regra que é bem restritiva, mas a gente acredita que ter esse controle vai proteger a gente nos momentos de aversão a risco. Né? E por a gente estar no Brasil, esses episódios a gente sabe muito bem que acontecem, a gente viu sucessivamente. Então, ter essas regras de controle de risco, como essa de liquidez, é muito importante. Então, é uma coisa que a gente reforça bastante lá dentro. Mas eu acho que, e a gente tem sim muita tecnologia envolvida, a gente tem 2 sistemas de risco independentes que calculam o risco do fundo. A gente tem um sistema proprietário nosso, que já vem lá de trás. A gente contratou um sistema de terceiro também, onde a gente monitora o portfólio em real time. Mas mais importante ainda do que isso é a nossa cultura. Tá? A gente tem origem de um banco de investimento, então a gente é acostumado a preservar o capital dos sócios, dos donos do banco. Então, a gente tem uma cultura de preservação de capital muito forte. E aí eu acho que é onde a história é muito interessante, né? Toda a nossa experiência, os nossos anos dentro de uma tesouraria acabam se pagando, porque a gente já sobreviveu a diversas crises, né? A gente já viu idas e vindas, né? Tanto e bull market também, o que é importante. E eu acho que nesses momentos de estresse é que você testa mesmo se o seu modelo funciona, e acho que você ter passado por uma tesouraria do banco, onde a preservação de capital fala muito forte, é um aprendizado muito grande. Então, muito antes das nossas métricas de risco baterem no limite, a gente já está muito incomodado, tá? A gente já está ali se questionando por que as coisas não estão dando certo, será que a gente não tem que reduzir posição? Então, posições que estão dando errado, a gente nunca aumenta, a gente só aumenta as posições que estão dando certo. A estratégia de opções, a gente sempre faz estratégias onde a gente gasta um pouquinho para ter uma assimetria muito grande de resultado. A gente não faz o contrário, porque tem arbitradores que fazem justamente o contrário, que é você tentar vender para ganhar um prêmio muito pequeno, mas se as coisas derem errado, você perde muito. O nosso approach é ao contrário, a gente tenta sempre estar do lado favorável da assimetria, a gente quer uma assimetria que favoreça a gente. Tá? E aí você perguntou das nossas métricas de risco, isso é o mais importante. Isso é o mais importante até para o cliente conhecer o produto que ele está comprando. Por exemplo, a gente pensa na volatilidade do fundo, tá certo? Então, o retorno absoluto, a gente tem uma proposta de ter uma volatilidade de 8%. Tá? Então, como é que a gente faz isso? É uma volatilidade presumida. Então, a gente pega a nossa carteira hoje, observa como é que foi o comportamento dos ativos no passado recente, dando mais importância às informações recentes, e estima o quanto vai ser a volatilidade do nosso portfólio. A gente gosta dessa métrica porque a gente acredita que isso vai dar o máximo de conforto para o seu cliente, porque ele, quando comprar o produto, ele entende que a volatilidade vai ser aquela e ele não precisa se preocupar se o ambiente mudar, se o cenário mudar muito, porque a volatilidade dos ativos vai subir e nós aqui, gestores, vamos ter que tomar a decisão de reduzir os lotes, reduzir as posições para enquadrar o fundo à volatilidade que é a proposta dele. Então, vocês não precisam, vou reduzir aqui minha exposição no retorno absoluto porque a vol subiu. Não. Isso é um processo que a gente já faz naturalmente pela nossa filosofia, pelo modelo de risco que a gente tem lá na empresa, que a gente não quer dar um choque de volatilidade no fundo e, dessa maneira, surpreender de maneira negativa os nossos clientes. Então, a gente preza muito, a gente, nesse momento, de novo, tem repetido muito que antes de ser um gestor de investimento, a gente é um gestor de risco. Tá? Então, a gente preza muito por essas métricas, mas, de novo, é uma cultura muito forte dentro da gente. Se as coisas começam a dar errado, a gente já está se questionando, a gente já está zerando posição antes de bater na nossa métrica de risco. Tá? Então, a gente tem uma área de risco lá que é muito encorpada também, que é tocada pelo nosso CEO, pelo Leonardo Cruz, que também já está junto com a gente há muitos anos. Então, os processos são muito azeitados e estão funcionando muito bem, e acho que graças a Deus, a parte feliz da história é que a gente está com uma história boa para contar com essa performance dos últimos anos. Bom, muito obrigado pela aula que você deu agora. Tocando um pouco mais na sua parte, né? Com juros no menor patamar histórico aqui no Brasil e possíveis cortes adicionais no curto prazo, como você, um especialista nessa parte, vê essa história de juros versus câmbio? Um corte vai depreciar mais o câmbio? É vantajoso para a economia? Ou é algo que não tem tanta relevância mais em termos econômicos? E quais as principais estratégias da casa nesse âmbito, com juros estruturalmente mais baixos? E aí, se você quiser, pode entrar também no cenário internacional. Não, ótimo. Foi bem abrangente aí, Yuri.
Agradeço até porque é a parte que eu gosto de falar, que é essa parte de juros, tá? Certamente esse é um tema que está muito em voga, né? Porque o Brasil já vinha cortando juros antes da pandemia, né? A gente já estava, eu acho que a política econômica dos últimos anos foi muito favorável e permitiu isso, né? A gente vem desde do impeachment da Dilma, quando o Temer assumiu, toda a agenda liberal, o Henrique Meirelles tocando da parte da Fazenda, com a aprovação da PEC do teto, que limita a taxa de crescimento dos gastos, a reforma trabalhista, a extinção da TJLP. A gente está caminhando na direção da normalidade. Isso tudo, essa foi uma das oportunidades que o Brasil soube aproveitar. A gente aproveitou a recessão de 2014, 2015, 2016 para fazer as reformas. Nesse sentido, eu acho que a gente passou por um amadurecimento. Agora a gente está colhendo os frutos, a gente está cortando o juro em meio a uma depreciação cambial muito forte. Isso é uma grande novidade. Obviamente, isso está acontecendo lá fora também. O Brasil não é exceção. E aí, até o que eu tenho repetido é o seguinte, a gente está vivendo aquela crise do nunca vimos isso antes, né? A gente nunca viu o planeta inteiro, todas as economias serem retiradas da tomada. Estamos todos nós aqui falando de casa, uma coisa incrível, há 45, 50 dias. Então, né, todos os aviões estão no pátio, né? Tem coisas incríveis, a quantidade de desemprego que está sendo gerado. Obviamente, o mais impactante é toda a parte da saúde, mas a gente está vivendo realmente um momento sem precedentes na história. E eu acho que outra coisa sem precedente é a gente conseguir cortar o juro num momento como esse. Historicamente, os emergentes eles sofrem muito nas crises, sofrem grandes depreciações cambiais que forçam eles a subirem o juro. Mas eu acho que todas essas reformas que eu citei anteriormente permitiram que a gente viesse já nessa trajetória de queda de juros. A gente já estava com o juro ali em 6,5%, né, quando o novo Banco Central começou a cortar. E aí a gente, na teoria, tinha feito o último corte ali em início de fevereiro, levado o juro para 4,25%, né, e o Banco Central tinha até sinalizado uma pausa, mas a gente foi atingido por essa crise, né, muito aguda, obviamente jogou o PIB muito para baixo. E importante falar, anterior à crise, a gente já estava num processo de depreciação cambial, tá? Mas até então era um processo de depreciação cambial saudável. A gente era muito acostumado a ver a alta do dólar como um mau sinal, mas até fevereiro a alta do dólar era por bons motivos, porque a gente estava realmente se desintoxicando do nosso equilíbrio, que era de juro muito alto e câmbio apreciado. O nosso equilíbrio passou a ser agora um juro mais baixo e um câmbio que naturalmente tem que ser mais depreciado. Não tem como a gente manter um câmbio depreciado com o juro que a gente apreciado com o juro que a gente paga agora. O nosso juro diminuiu muito, então naturalmente você expulsa o capital especulativo que estava aqui no Brasil só por causa do juro, né? E a gente viu um fenômeno muito forte do ponto de vista corporativo. As empresas que tinham muita dívida em dólar, elas optaram por pagar essa dívida em dólar e captar no mercado local, que estava muito mais barato, porque os juros agora está baixo, não preciso me endividar em outra moeda, correr o risco cambial, prefiro pré-pagar minha dívida lá fora e emitir dívida nova aqui no Brasil. Então, esse era um fenômeno que estava acontecendo, até mesmo no portfólio das famílias, porque nunca foi tão barato comprar dólar. Barato no sentido de você carregar, porque antigamente você comprava dólar, se você carregasse 2, 3 meses, muito provavelmente você ia perder dinheiro contra o CDI, porque o juro era muito alto, ele ia comendo tudo. Então, você sempre perdia para o CDI. O CDI era o grande campeão. Agora, com o CDI, que está a 2,90, carregar o dólar não queima mais na sua mão. Então, nunca foi tão barato carregar dólar. Então, estava tendo uma mudança saudável de portfólio, a gente saindo de um equilíbrio de juro muito alto para um equilíbrio de juro muito baixo, o que era desejável. Tá? Só que aí veio a crise. Né? E com a crise, de fato, tudo mudou. A partir da crise, a depreciação cambial deixou de ser apenas por bons motivos. A depreciação cambial passou a incorporar também um risco fiscal, né? A gente está vendo o Congresso aí aprovando medidas que colocam em risco a nossa trajetória já colocou em risco, né? Já saiu de uma trajetória que estava estabilizando para cadente, saiu uma trajetória ascendente de dívida. Então, a alta do câmbio na margem, agora desde de março para cá, reflete essa nossa piora fiscal, reflete um ambiente mais negativo para países emergentes, né? Porque agora os países emergentes vão sofrer mais que os desenvolvidos, pelos motivos que a gente falou aqui, de que os países mais pobres vão sofrer mais, então o PIB vai cair mais, né? Os emergentes vão cair aí entre 5% e 8% de PIB, então é natural que você veja uma depreciação dessas moedas, porque você tem uma fuga de capital, porque o crescimento é baixo.
é natural esse dinheiro rumar para um país onde tenha mais crescimento. Então o Brasil é isso. O Brasil, tem duas coisas que podem defender a nossa moeda: o juro, que é o yield do país, e o crescimento. No momento, a gente não tem nenhum dos dois. Então, é natural você ver uma depreciação da moeda. E voltando ao assunto de juros, é muito impressionante, de fato, que a gente está vivendo com uma depreciação de 50% do câmbio, a gente está cortando o juro, o Banco Central acelerando os cortes, mas porque a gente tem um hiato muito grande, o nosso crescimento está muito fraco, a gente estima que o PIB vai contrair 6,5% esse ano, que é uma destruição muito grande, o desemprego vai voltar para 15%, 16%. Então, de fato, a gente tem muito espaço para crescer sem gerar inflação. E a novidade, de fato, é a inflação, que com essa crise toda, com essa depreciação toda, a gente deve ter uma inflação perto de 1% desse ano, coisa que a gente nunca viu, né? A gente vai ter um primeiro semestre de inflação negativa. Então, o Banco Central está errando a meta dele, né? A meta para esse ano é de 4%, então ele está errando feio a meta, então isso abre espaço para ele cortar juros, que ele tem que estar seguindo o mandato dele, que é seguir a meta de inflação. Ele está mirando, obviamente, 2021, mas a gente começa a ver as expectativas de inflação para 2021 estão começando a ceder, então isso está abrindo espaço para o Banco Central cortar o juro. Obviamente, o cenário internacional, como você perguntou, está contribuindo para isso. A gente está vendo uma miríade de bancos centrais cortando o juro onde quer que você olhe, desde os desenvolvidos até os emergentes. Os desenvolvidos já levaram o juro para zero, alguns países com juro negativo, e os emergentes também estão cortando o juro. Isso joga o juro neutro do mundo para baixo, o que derruba o juro neutro no Brasil também. O juro neutro é aquele juro onde o crescimento não gera inflação. Então, como o juro neutro está caindo, isso também ajuda o Banco Central a cortar o juro aqui. Então, o Banco Central cortou o juro para 3% na reunião do Copom da semana passada, já avisou que vai cortar 0,75% na reunião do Copom do dia 17 de junho, se eu não me engano. Então, chegaremos ao juro a Selic de 2,25%, que vai dar um CDI de 2,15%. Né? Um CDI de 2,15%. Para pensar nisso. E sendo que quando você pensa no dólar, que você me perguntou do impacto dos juros no dólar, vai ser 2,15%. Quando você olha, vamos olhar a taxa para o final do ano. Tá? O juro no Brasil para o final do ano está em 2,60. Tá? O cupom cambial, que é o custo, é a taxa em dólar no Brasil, tá? Que seria o custo de você carregar uma posição em dólar aqui no Brasil, ela está 1 e alto, 1,80. Vamos botar em 2 só para simplificar. Então, se você ficar com uma posição, o carrego de você comprar o dólar agora, você tem um juro contra de 2,6%, mas você tem um juro a favor de quase 2%. Então, você perde 0,60% no ano. Então, o carrego de comprar dólar nunca foi tão baixo. O real não tem mais carrego. Essa é a verdade. Se você ficar... Antigamente, se você comprasse o dólar, como eu te falei, você ia comendo. Agora, esse negócio acabou. Então, é natural você ter uma depreciação cambial. Obviamente, impressiona a velocidade, a força do movimento. Eu acho que ninguém imaginava que o dólar ia bater 6 da maneira como ele bateu. A gente já está com uma depreciação de quase 50% no ano. Obviamente, impressiona. Mas, de novo, uma grande parte disso não foi por maus motivos, foi porque a gente está migrando, a gente está saindo de um equilíbrio de juro alto, é como se a gente estivesse tirando a toxina do paciente. E uma reação adversa é você ter uma depreciação da moeda. E aí a brincadeira que a gente faz é isso, porque o câmbio você tem que olhar a sua balança comercial, né? A gente tem que entender o fluxo para saber para onde vai o câmbio. A gente parou de exportar o bem que a gente mais exportava, que era juros. Então, com a nossa balança comercial pior, a gente tem que depreciar a moeda, tá certo? Então, e de posição, e eu não sei se você queria seguir nisso, a gente continua, uma das maiores posições que a gente tem nos fundos multimercados hoje, nos fundos que tem risco macro, é uma posição aplicada em juros, tá? E a gente está aplicado em juros tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo emergente. A gente pode explorar daqui a pouco um pouco melhor, mas tem posições nos Estados Unidos, México, Brasil, muito com essa visão de que a atividade econômica é um mundo recessivo, né, com inflação e deflação em diversos países, então é um ambiente onde os juros vão ficar comprimidos por muito tempo. Então a gente tenta identificar onde estão as maiores oportunidades e a gente persegue posições aplicadas em juros. Inclusive,
esse tem sido o maior ganho do fundo nesse ano, é o que protegeu, que deu muito resultado nos nossos fundos de multimercado hoje, protegeu muito. Foram essas posições aplicadas em juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Se vocês quiserem, a gente pode explorar um pouco mais isso aí. Perfeito, Pedro. A gente ainda vai entrar mais a fundo nisso, mas falando um pouco agora sobre o ouro, que também subiu bastante nesse ano, né? O que vocês enxergam nessa commodity? Vocês ainda veem assimetria? Estão expostos a esse tipo de ativo? E aproveitando, como vocês gostam de tecnologia, né? Vocês têm alguma visão positiva para o Bitcoin, com essa impressão desenfreada de dinheiro no mundo? O que vocês enxergam? Não, ótimo, ótimo. É bom que você tocou nesse assunto, porque se você não me perguntasse, provavelmente eu não ia tocar no assunto. É importante até, de novo, naquela linha de conhecerem um pouco a filosofia de gestão, tá? Você tocou em dois assuntos, em dois pontos que a gente não se envolve tanto, tá? O nosso foco lá na Ocam, na parte macro, como eu falei, é muito juros e câmbio, então a gente é muito focado em política monetária, conhecer os bancos centrais, entender a função-reação deles, analisar as variáveis macro, PIB, inflação, fiscal, tentar entender quais vão ser as decisões de juros que eles vão tomar. Esse é o nosso foco. E na parte de câmbio, a gente tem que entender de balanço de pagamentos dos países, tentar acertar para onde o fluxo vai caminhar e identificar os movimentos de câmbio. E na parte de bolsa, a gente acompanha os papéis, temos 8 analistas, uma equipe muito encorpada, acompanha as empresas, tenta fazer a parte top-down de como é que as decisões macro vão impactar a parte de bolsa, faz o bottom-up também com análise micro. Então, esse é o que a gente acredita que é o nosso círculo de competência. E você tocou em dois ativos que, de novo, a gente não se propõe a ser muito especialista. O ouro é natural, realmente o ouro ficou muito em voga recentemente. O ouro ele é tratado pelo mercado como se fosse uma moeda, tá? Mas a gente não pode esquecer que ele é uma commodity, tá? Então é um bicho meio diferente, tá? E agora naturalmente o ouro ficou em voga porque ele é uma moeda que não tem juros. Então, como o juro no resto do mundo todo foi para zero, o ouro meio que virou uma moeda e ele é referência de ativo seguro. Pelo nosso histórico, dos nossos modelos, né, monetários, que você tinha lastro em ouro, é visto como uma reserva de valor. Então, em momentos de aversão a risco, você tem uma busca pelo ouro muito grande. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de precificar, de mensurar qual é o seu verdadeiro valor. Então, como a gente não conhece, a gente prefere ficar fora. A gente, por acaso, operou o ouro esse ano. Acredite se quiser, a gente ganhou dinheiro vendido nessa tendência de alta, tá? E foi ali, eu te digo como. Você vê como foi uma posição completamente especulativa, porque foi ali na véspera do carnaval, onde estava começando a questão do coronavírus aqui no Ocidente, né? Chegando nos Estados Unidos, chegando na Europa, eu estava na Europa muito forte, ainda não tinha chegado nos Estados Unidos e Brasil, mas a gente já viu o mercado com um comportamento bastante esquisito. O mercado ali na semana anterior ao carnaval já estava dando sinais de que estava tendo excesso de alavancagem, os portfólios estavam começando a ficar incomodados com alguma zerada de risco, você vê quebras de volatilidade. Um ativo que chamou muito a nossa atenção foi o Ien. O Ien também é um ativo de segurança, é tipo o ouro, né? Quando dá problema, todo mundo vai para o Ien. E a gente viu a volatilidade do Ien subindo muito. E como a gente é muito atento a essa parte de risco, quando a gente viu a volatilidade do Ien subindo, falou, cara, o mundo está esquisito, pode ser que tenha uma zerada de portfólio grande, e o mercado era muito comprado em ouro. A gente montou uma posição vendida em ouro, acabou que deu certo, o ouro caiu, a gente realizou e deu tudo certo. Mas o ouro a gente só vai assim especulativo, tá? A gente não tem uma visão fundamentalista. Quando a gente fala em busca por segurança, a gente prefere muito mais comprar o Treasury, que é o título do governo americano, que é o que a gente está comprando hoje. A gente comprou lá em janeiro, quando as coisas começaram a ficar esquisitas. Tá? Ele tem uma certa matemática que defende o nosso investimento. Então, você olha, tem uma taxa de está em 0,6 hoje. Então, é muito mais mensurável o valor de um título americano. Então, quando você quer comprar segurança, a gente tem muito mais conforto em comprar um título do governo americano do que uma commodity que a gente não sabe analisar direito. Tá? Então, quando a gente quer proteção, a gente compra o Treasury, que é o que a gente está comprado agora. Agora, Bitcoin, eu acho que é a dificuldade do ouro elevado ao cubo. Assim, eu nem me atrevo a dar uma opinião sobre esse assunto. Eu realmente me considero um ignorante completo. Eu realmente não entendo o conceito. Então, por definição,
a gente tem que ficar longe daquilo que a gente não conhece. Então, a gente nunca tirou uma boleta de Bitcoin e ainda, obviamente, estamos acompanhando para tentar entender como é que vai ser o equilíbrio disso lá na frente, mas hoje a gente está completamente fora. Já é difícil entender as coisas que a gente acha que entende. Então, a gente está tentando manter o nosso círculo de competência o mais restrito possível, ainda mais nesse momento de muita incerteza, de não saber para onde é que as coisas vão caminhar. Você já até tocou nesse ponto, mas eu gostaria agora de ouvir um pouco mais a fundo sobre sua visão quanto ao cenário de inflação. Para a gente fechar esse trio, né, juros, câmbio e inflação, você pode abordar um pouco mais sobre sua visão, quais são os gatilhos que você enxerga para uma possível deflação, que aí eu acho que entra atividade econômica muito fraca, etc. E quais são os gatilhos para uma possível inflação no médio prazo? Aí eu acho que entra um pouco da parte de impressão desenfreada de dinheiro, etc. Se você pudesse ir um pouco mais a fundo nesse tema. Ótimo. Não, bacana. Vamos lá. Nossa visão de inflação. A gente está projetando um IPCA de 1% para esse ano. Eu acho que é muito impressionante o que a gente estava vivendo. A gente já estava vivendo um processo de deflação muito grande anterior à crise. A gente viu a inflação de serviços com esse mercado de trabalho com muita ociosidade, né? Tem muito desemprego na economia. A gente viu a inflação de serviços cedendo bem, indo para baixo da meta de inflação, puxando a inflação cheia para baixo, né? Isso é a espinha dorsal da inflação, a inflação de serviços, é que tem mais dificuldade de se mexer. E a gente, como eu falei, a gente aproveitou essa recessão, conseguiu quebrar a espinha dorsal com muito mérito das políticas econômicas, com mérito do Banco Central anterior a esse, que é o Banco Central do INA, a gente conseguiu, de fato, trazer a inflação para baixo. Obviamente, esse movimento foi muito ajudado por esse fenômeno de tecnologia do mundo e globalização, né? Você via disrupções atrás de disrupções, aumento de produtividade e, por consequência, queda no custo de produção dos fatores. Então, a gente já vê uma situação muito benigna e agora, com esse choque gigante de demanda que a gente viveu, a gente realmente não acredita que vai ter espaço para você ter aumento de preços, né? A gente tem um hiato muito grande na economia. Você teve, de fato, um choque de oferta, o que seria altista para a inflação, mas o choque de demanda está sendo muito mais forte, tá? Então, você vai ter queda de renda, né? As pessoas estão perdendo emprego, difícil. O setor de serviços foi muito afetado, então você vê serviços que são pesados nos índices ter uma queda de preço muito grande, como passagens aéreas, por exemplo. Então, e a gente acredita que esse quadro vai ficar por muito tempo. Então, a nossa visão é de assimetria para baixo na inflação. Tá? A gente vê, e aí, obviamente, isentando a questão de choques, né? Os choques, por definição, são imprevisíveis. Então, salvo os choques, a gente acha que a inflação é de 1 para menos, a gente acha que esse é um cenário que fica. Mas, obviamente, esse é um assunto que está muito sensível, né? O próprio Banco Central fala, a variância é muito alta, porque a gente está num momento de muita incerteza, né? É muito difícil você prever o que vai acontecer com o câmbio, né? E aí a gente vê aí nessas lives, muitos gestores têm comentado essa melhor frase, que é câmbio. O câmbio é uma variável econômica que foi feita para dar humildade para os economistas e para os gestores, né? A gente não sabe para onde o câmbio vai, né? A gente não é um oráculo, a gente aqui é um cientista, então se a gente já não sabe para onde o câmbio vai, é muito mais difícil você dizer qual vai ser o impacto do câmbio onde quer que ele esteja. Então, e aí na parte, você me perguntou o que eu vejo como triggers para deflação ou para inflação. Para deflação, sem dúvida nenhuma, é o cenário que você falou. A gente tem uma destruição maior do que a gente está vendo até agora, que seria um cenário muito negativo. Eu acho que esse cenário aconteceria numa eventual segunda onda da pandemia, né? A gente viu a primeira onda acontecendo no mundo desenvolvido. A boa notícia é que os casos já estão, né, em países que chamaram muita atenção, como a Itália, por exemplo, os casos já estão se reduzindo bastante. Nova York também está fazendo um trabalho muito bom de trazer de redução dos casos, mas eu acho que a gente, de novo, é muita incerteza. A gente não sabe nem ainda se quem já teve a doença está de fato imunizado. Então, uma segunda onda certamente seria muito deletério, ia ter uma revisão de crescimento para baixo, uma aversão maior a risco, a poupança precaucional, que é a palavra que o Banco Central usou, e aumentar mais, as pessoas iam ficar mais defensivas, iam querer poupar mais, ia ser um choque de demanda maior ainda. Eu acho que esse é o cenário
onde a gente teria deflação. Mas esse eu acho que é o menos provável. Apesar do meu cenário base é a inflação ficar baixa por muito tempo no mundo inteiro. O Brasil, acho que dificilmente a gente vai ver deflação de maneira recorrente. Né? Acho que a gente pode ter um tempo de deflação, como a gente está tendo agora no primeiro semestre, mas de maneira recorrente eu acho muito pouco provável. Agora, a parte da inflação é que pode ser o cenário negativo. E aí eu vejo dois cenários. Um cenário que é o otimista e o cenário que é o pessimista. A inflação no cenário otimista, ela aconteceria com uma retomada mais forte dos emergentes, né? Se fosse a recuperação em V, né, que o próprio Paulo Guedes tem falado, né, que aí você teria um fechamento do hiato mais rápido, né? A gente teve, de fato, uma depreciação cambial muito grande, o pass-through do câmbio para a inflação apareceria mais rápido, né? E aí você ia ter recomposição de margem, né? Você ia ter que reconstruir estoques com dólar a 5,5 ou 6, onde quer que ele esteja. Provavelmente, nesse cenário, o câmbio estaria um pouco mais baixo, então não seria tão negativo assim. Então, também não acho que nesse cenário a inflação aceleraria muito, porque a gente veria uma volta do dólar. Então, esse é um cenário, eu acho que eu veria ter esse lado, o cenário, a possível inflação no cenário otimista. Agora, tem o cenário pessimista, né? Que aí sim seria um cenário muito ruim, que seria, mesmo num cenário de uma segunda onda da pandemia ou uma mudança do nosso diagnóstico aqui interno, onde a gente avançasse num cenário de estímulo fiscal mais forte, a gente gastar mais do que deveria. Eu acho que a gente, de fato, tem que ter um estímulo fiscal nessa crise, mas se a gente for além do que é razoável, a gente já está quase chegando a 100% de dívida PIB, e se a gente for no caminho de aumentar muito o déficit fiscal, a gente pode perder essa âncora, que é a âncora fiscal, e aí você tem um processo negativo, que é as expectativas de inflação começarem a subir, porque você não tem mais uma crença de que o governo vai ter capacidade de pagar as suas dívidas, então ele teria que recorrer ao imposto inflacionário, que seria emitir moeda, monetizar a dívida e tudo mais. Esse aí seria um cenário muito negativo, que, de novo, não é o que a gente acredita que vai acontecer. Na nossa visão, existe algum diagnóstico aqui no país, eu acho que vide as reformas que a gente tem feito aí muito suado, muito lento, mas tem caminhado na direção certa. Eu acho que tem um diagnóstico relativamente, tem uma certa consciência de que a solução não é por aumento de gastos perene. A gente está, de fato, vendo um aumento de gasto muito forte agora, mas a gente ainda vê muito como temporário, e acho que tem esse diagnóstico na sociedade que o aumento de gasto perene vai levar a gente para o precipício. Então, não é o nosso cenário base a inflação acelerar. A gente acha que é um cenário de inflação baixa por um tempo prolongado ainda, que vai favorecer as posições em juros aí, porque os juros vão seguindo uma trajetória de queda. Agora, saindo um pouco desse assunto, a Ocam é uma das maiores e mais renomadas gestoras do país, tanto em performance como em volume gerido. O que leva vocês a estarem sempre entre as melhores? Essa filosofia simples e essencial, que é o significado do nome Ocam, é o diferencial da gestora? O que difere vocês das outras assets? Não, bacana, Fred. Bacana. Eu te agradeço aí o elogio. Mas a gente olha isso com muita humildade, em primeiro lugar, né? Porque a gente está aqui correndo uma maratona, então a gente não pode se deixar muito levar, a gente tem que continuar focado, né? E pensar que a gente está correndo uma maratona muito longa, né? Isso aqui não é uma corrida com obstáculos, então você tem que estar sempre pensando no longo prazo. Tá? O que diferencia a gente, eu diria? Quais são nossas vantagens comparativas? Eu até agradeço você ter tocado no nome também, eu acabei não comentando aqui. Ocam é exatamente isso, é simples e essencial. Porque o mercado financeiro, ele de fato é um ambiente muito sofisticado, né? Com muito investimento. A gente também faz um investimento em tecnologia muito grande, mas é um ambiente muito sofisticado em termos de instrumentação, derivativos e tudo mais. Mas a gente acredita que a decisão de investimento, obviamente a gente tem sofisticação nos nossos instrumentos, nas nossas decisões, estratégias e tudo mais. Mas as grandes teses, acho que as grandes tendências, elas são um pouco mais simples do que acho que as teses que dão certo, normalmente elas são teses mais simples do que aquelas hiper sofisticadas, hiper complexas, né, que você faz uma coisa que você vai explicar, ninguém consegue entender. A Ocam é meio assim, a gente vai te falar o que a gente acha que é nosso cenário, a gente vai te falar o que são nossas posições,
depois que você desligar aqui com a gente, você vai acompanhar o mercado, você vai entender exatamente como é que a nossa cota vai funcionar. Aqui, de novo, a gente é simples e essencial. E a gente acredita que as grandes tendências, elas seguem essa linha. Então, é o que a gente persegue lá dentro. A gente tenta pegar grandes tendências. A gente não é sem crítica nenhuma aos outros modelos, mas a gente não é aquele modelo de diversas caixinhas independentes. Tá? A gente também não é arbitrador. A gente olha o portfólio como um todo, e aí tanto a parte de equities quanto a parte macro, tá? E a gente tenta identificar o que são as grandes tendências. E eu acho que a nossa vantagem comparativa é a nossa história, é o fato da gente se conhecer muito bem, né? A gente, de novo, vem desde a década de 90 trabalhando junto, e eu acho que no mercado financeiro, que é um ambiente onde você tem que ter uma dedicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente está sentado junto o tempo inteiro, agora está conectado aqui junto o tempo inteiro. Você tem que conhecer bem as pessoas, porque você vai navegar por momentos de sofrimento, momentos de bonança, tem bull market, tem bear market, você vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro, e o partnership tem muito valor nesse sentido. É bom você conhecer as pessoas. A gente, como já viveu por diversos desses momentos, já se adaptou a todas essas realidades, eu acho que esse fato da gente se conhecer acaba que ajuda muito. Ajuda muito. A gente se conhece bem, então a gente sabe como é que as coisas têm que ser tocadas. Então, eu acho que o nosso partnership é o nosso maior valor, né? São nossas pessoas, a experiência que a gente tem por ter vivido diversos momentos dos mais diferenciados possíveis, né? E eu acho que é mais ou menos isso. E investimento em pessoas, né? A gente tem uma equipe de análise muito robusta, uma equipe de economia muito robusta, né? Você tem que se aprofundar muito nos temas, tá? E a gente acredita que o caminho é por aí. Uma outra pergunta, na tela principal da página do Ocam, tem uma frase que parece ser um dos lemas de vocês aí, que é separar o sinal de ruído, que me chamou muita atenção. Como todo esse alvoroço político que a gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil, como vocês distinguem o que é sinal e o que é ruído? Você falou aí, né, que a equipe está junta desde os anos 90. Se você pudesse ilustrar um exemplo do que o mercado enxergava como sinal e que, na verdade, para vocês é um ruído nessa caminhada aí de vários anos no mercado. Não, ótimo também. Ótimas perguntas. E aí isso remete ao nome também, né? Porque é simples e essencial. Então você tem que pegar o que é essencial. E eu vou te falar, assim, a gente está vivendo tempos assim marcantes, porque com toda essa tecnologia e toda essa fome por informação, a quantidade de informação que a gente recebe converge para o infinito, né? E especialmente agora, nesse momento de pandemia, onde está todo mundo de casa e tem um interesse muito grande por todas essas lives. Vocês estão vendo, são lives quase que contínuas de todas as frentes, dos políticos, de gestores, pessoas do governo, né, de gente da saúde, de todos os aspectos. Então, assim, e a mídia também está querendo fazer um trabalho muito intenso. A quantidade de informação que chega na gente é quase que infinita mesmo. A gente não tem capacidade de assimilar toda ela. Obviamente, a gente se divide, né, cada um é especialista numa parte, mas, de fato, é muito difícil de você filtrar. Mas aí eu recorro à pergunta anterior. Eu acho que para você ter essa capacidade de filtrar, acaba que a experiência fala muito alto, né? Porque se você já viveu episódios parecidos no passado, você tende a conhecer mais ou menos como é que é o caminho que as coisas tocam. Então, em momentos de crise como esse, você vê diversos ruídos. Você vê os políticos sempre, por mais bem intencionados que sejam, você sabe que o discurso é uma coisa, mas as medidas que vão ser tomadas são outras. O próprio Banco Central também, com o discurso, você tem que saber entender qual é a linha mestra dele, você tem que conhecer como é que o Banco Central se comporta, você precisa de um histórico, e nesse sentido a gente faz um esforço muito grande de interação com o Banco Central. Então, a gente está continuamente, o Banco Central faz isso com todo mundo, mas a gente está continuamente com reuniões com os diretores. Eu tive essa semana com o diretor de política monetária. Então, assim, a gente tenta manter uma interação muito grande para você ir conhecendo e ir gerando horas de voo, né? São horas de voo que chama, e esse aprendizado, essa bagagem e a sinergia entre as pessoas, a troca de experiências, né? A gente tem pessoas lá que são muito especialistas no mercado internacional, que já acompanharam diversas crises
de países emergentes. Então, quando a gente tem um episódio parecido aqui, a gente lembra, caramba, olha só, na Turquia foi assim, na África do Sul foi assim, no México foi assim. Então, é razoável você esperar que no Brasil vai acontecer um negócio parecido. Então, nessas horas, eu acho que a experiência fala muito alto. E, de novo, o fato da gente ter trabalhado junto muito tempo facilita muito esse processo, porque você reconhece onde é que são os pontos fortes de uma pessoa, os pontos fracos. Então, a gente tem que saber, você tem que ter as peças que se encaixam nesse momento e acaba que isso ajuda muito, né? Experiência, horas de voo, conhecimento e conhecer o seu modelo, né? Então, acho que isso é primordial nesse sentido. Para finalizar agora, Pedro, você que é gestor macro, né, gostaria que você compartilhasse com o investidor pessoa física algumas dicas de como você extrai informação, como que o investidor pode utilizar de informações macroeconômicas para ajudar nas suas avaliações. Tem algo de diferente assim que você fica de olho para estar dentro do cenário? Qual que é a dica que você pode passar aí para o investidor? A dica que eu posso passar é o seguinte: se você não é um investidor dedicado, não estiver dedicando muitas horas por dia, eu tentaria delegar as suas decisões de investimento o máximo possível para um especialista como o Fred, como o Yuri, que eles vão te ajudar a escolher os fundos, porque é um trabalho muito difícil você montar um cenário de investimento, exige muita dedicação, muito sangue, exige realmente muito tempo para você entender, montar o cenário e tentar montar uma tese para acertar qual vai ser o caminho dos ativos financeiros. Então, se você não dedica muito tempo, eu delegaria essa decisão. Conheça uma casa que você gosta, conheça o gestor, tente entender como é que é o racional dessa casa, porque isso vai facilitar os altos e baixos que vão acontecer. Isso é uma garantia. Eu não posso garantir performance, mas uma coisa que eu garanto é que vai ter volatilidade, né? Você vai ter momentos bons e momentos ruins. E o mais importante é você entender o produto para você não sacar justamente nos momentos piores. Então, quando você conhece essa decisão, fica muito mais fácil. Aí, de novo, eu volto ao ponto inicial. Essa interação aqui é muito importante para você, justamente para o cliente pessoa física, entender que tipo de produto ele está comprando para não tomar a decisão errada de sair na hora errada. Para o investidor mais sofisticado, aquele que acompanha, é muita coisa, realmente. Assim, você precisa de uma estrutura, em primeiro lugar. Você precisa de pessoas. Você precisa de cabeças pensantes à sua volta, né? A gente tem, de novo, uma equipe de economista muito forte, uma equipe de analistas de bolsa muito forte, onde a gente consegue dividir as competências. Então, um economista olha a inflação mais no detalhe, então aquela pessoa vai estar mergulhada na inflação 24 horas por dia. Outro olha a parte de atividade econômica, que é muito importante para você determinar o que vai acontecer com as variáveis macro. Então, você está mergulhado naquele negócio 24 horas por dia. Você tem que... E aí, eu acho que a estrutura é o primeiro passo fundamental. Agora, se é uma pessoa menos sofisticada, você tem que, de fato, acompanhar tudo que está acontecendo, né? Acompanhar todas as notícias, obviamente. Eu pegaria muitos relatórios dos bancos. Você tem sell sites de qualidade incrível, né? Os relatórios dos bancos sobre os mais variados assuntos. Então, você encontra de todos os temas possíveis. Se aprofundar muito nos estudos e tentar entender como é que isso impacta os mercados. Mas agora, o mais importante, se eu pudesse dar um recado, ter um bom controle de risco. Não deixe o seu prejuízo ficar grande demais. Você tem que deixar reservado quando você está disposto a perder em cada tese que você monta, e você tem que respeitar essa regra. Acho que essa é a regra mais importante. Tem stop nas suas posições, né? Pré-defina quando você está disposto a perder, e se bater lá, tenha disciplina. Então, a gestão de risco e disciplina. Essa acho que é a melhor recomendação que eu posso passar, mas, de novo, se você não está dedicado, porque eu te garanto, a gente está aqui o tempo inteiro pensando em cenário, pensando em ativos financeiros, pensando em bancos centrais, pensando o que vai acontecer com as economias, e mesmo assim é muito difícil, Então, a minha recomendação iria também, se você não está tão envolvido, acho que delegue essa decisão para que um profissional, alguém que
que está na linha de frente tome essa decisão por você. E aí eu tocaria inevitavelmente na característica de um dos nossos produtos, que são do multimercado. Que o multimercado, o seu cliente, ele não precisa ter uma visão se o cenário é otimista ou pessimista, né? O multimercado é aquele produto que é feito para qualquer cenário. Então, a gente tem um mandato de ganhar dinheiro, seja num cenário de alta das bolsas, seja num cenário de queda das bolsas, seja num cenário que as bolsas são de lado. E você faz operações de volatilidade, você faz outras coisas que você consegue capturar e gerar um alfa. Então, quando você compra o multimercado, você tem esse benefício, que o nosso mandato é ganhar dinheiro em qualquer cenário. A gente não está aqui para ganhar dinheiro só quando a bolsa sobe, né? Não à toa a gente viu aí o fundo está positivo no ano, mesmo com um cenário bastante negativo. Essa é a nossa proposta. Então, eu diria isso, se você não está envolvido, delegue essa decisão. Pô, brilhante. Eu gostaria só de pedir uma dica, só para finalizar aqui, de algum livro. A gente está perguntando para várias pessoas que a gente conversa, um livro do mercado, né, acrescentou na sua vida, nessa caminhada aí. Cara, o último livro, gostei aqui, eu vou até pegar aqui, mas o último livro, a gente lá no Alcan tem até uma cultura interessante. A gente tenta manter os grupos de leitura. Obviamente, nesse momento agora, a gente está gastando mais energia nos nossos investimentos, mas a gente tenta manter um grupo de leitura. Eu acho que a dica é o Principles do Ray Dalio, que é um hedge fund manager lá de fora, espetacular, um cara muito metódico, e ele escreveu esse livro que é o Principles, que ele conta mais ou menos o modelo dele. O livro é bem grande, mas eu acho que você nem precisa se ater nele todo, mas você tem diversos pontos que são muito interessantes, até nesse ponto que eu toquei aqui de sistemática, de você entender como é que, se no passado funcionou assim, muito provavelmente vai funcionar assim de novo. Então, ele coloca toda essa metodologia e ele pontua bem, é um cara bem didático. Então, acho que é um livro bastante interessante. Mas outro que eu recomendaria, ainda que eu não terminei, está aqui, ó, Revolta de Atlas, nossa próxima discussão. Não é dos menores aqui, tem 1.200 páginas, mas é bem interessante. Ainda estou começando aqui, mas muita gente lá já leu e recomenda bastante. Bom, a gente vai ficar por aqui. Pedro, muito obrigado pela sua presença de novo. Que a Alcan continue realizando um excelente trabalho. Gostaria de agradecer também a presença de todos que nos assistiram. Um abraço a todos. Pedro, muito obrigado. Foi excelente. Um abraço para você e para todo mundo da Alcan. Sucesso. Eu agradeço vocês, Yuri, Fred, pela oportunidade. A gente está aqui à disposição de vocês, dos clientes, para quaisquer necessidade, quaisquer dúvida que surja. A gente está aqui à disposição de vocês. Obrigado, saúde a todos e sucesso também a todos nós.